Reforços do Fluminense chegam ao Rio de Janeiro. Ferg muda horário do confronto entre Fluminense e Bangu. Mano Menezes destaca o que falta no Riquelme. E a apresentação de novos jogadores deve ocorrer nessa semana. Fala, rapaziada do BTV Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Fluminense Futebol Clube aqui na tela do BTV Esportes. Mas antes, é muito importante, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Apertando nele você não vai perder nada do conteúdo exclusivo na tela do BTV. Falando de Fluminense, é isso, galera. Pra você que já se inscreveu, aperta no botãozinho do joinha, no botãozinho do gostei, pra dar uma moral pro meu trabalho e também compartilha esse link para mais e mais torcedores. Fechou? Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, porque temos muito o que falar sobre o dia a dia do Flusão. E a primeira informação de hoje é que os reforços chegaram ao Rio de Janeiro. É isso, agora em definitivo, Everaldo e Otávio já estão em solo carioca para poder realizar exames e assinar os seus respectivos contratos com o Flu. Trazendo um pouquinho de como foi essa chegada de cada jogador, o Everaldo chegou na madrugada desta segunda-feira, por volta de 3, 4 horas da manhã, foi a hora que o Everaldo chegou aqui no Rio de Janeiro. Ele veio da Bahia, junto com seus familiares, para realizar esses primeiros exames com o Flu e assinar o seu contrato. A mesma coisa aconteceu com o Otávio, mas o volante chegou um pouquinho mais tarde, por volta das 11 horas da manhã, quando o avião do Otávio pousou aqui no Rio de Janeiro. Essa informação foi exclusiva do BTV Esportes, logo quando recebemos, soltamos lá nas nossas redes sociais, inclusive siga a gente por lá, @BTV Esportes BR, para você não perder nenhum conteúdo exclusivo também ali dos nossos furos de notícias. E é claro, Otávio e Everaldo vêm para assinar em definitivo com o Fluminense, cada um com o respectivo tempo de contrato. O Otávio um pouco mais longo, com 4 anos de extensão, vestindo a camisa do Flu. Ele que veio do Galo e foi muito contestado por alguns torcedores do Fluminense por ter sido a escolha para a contratação nesse meio de campo. Porém, lá no Atlético Mineiro, o Hulk e o Cuca ficaram chateados com a saída do Otávio. Principalmente o Hulk. Eu já trouxe aqui em exclusividade o vídeo dele para Itatiaia, onde ele diz ali que o Otávio era um cara muito importante para esse elenco, que ele fica muito triste e que estava torcendo para que essa negociação não se concretizasse, porque queria que o Otávio permanecesse no Atlético Mineiro. O volante vem para si aí mais um desses reforços na temporada de 2025. Ele e o Everaldo sabem que vem para disputar a posição. O Everaldo principalmente disputando com o Germancano, mas é claro, já chega com status de reserva imediato do atacante argentino. Eu acho que ele pula essa etapa do Lelê, que vai ser essa terceira opção no banco de reserva do Fluminense. O Everaldo fica como esse reserva imediato e o Cano entre os titulares, principalmente pelo que eu sempre destaco aqui. O Cano tem vindo numa evolução muito grande dentro dos últimos treinamentos, tá melhorando demais. A pré-temporada do Cano foi muito boa e vem para um 2025 se destacando mais uma vez com a camisa do Flu. Então é um momento de apoio e o Cano, é claro, se Deus quiser, não vai ter nenhum tipo de lesão, vai prosseguir a temporada e quando tiver um desgaste, porque já tem uma certa idade, usa o Everaldo, que eu não acho um centroavante ruim, até dando a minha opinião, eu acho o Everaldo um bom centroavante, mas não é matador. Ele é um centroavante polivalente, sai um pouco mais da área, tem um bom cabeceio, pode agregar aí aspectos à equipe do Fluminense. Já o Otávio é um volante que na minha concepção não faz uma boa passagem pelo Atlético Mineiro. Eu também não escolheria. Eu preferiria, por exemplo, o Zé Wellison, que era um outro jogador que o Fluminense estava sondando. Se o aspecto é marcação, o Zé Wellison é esse pitbull que o Fluminense está buscando. Se o aspecto é uma tentativa de saída de jogo mais aflorada, eu ainda acho o Hércules superior ao Otávio. Então, para mim, no meu ver, olhando hoje o elenco do Fluminense, o Otávio vem para ficar no banco de reservas. Vamos ver como vai ser a tomada de decisão do Mano Menezes, mas essa informação, tanto Otávio quanto Everaldo já estão no Rio de Janeiro e possivelmente pela hora já realizaram seus exames, aguardando aí para assinatura do contrato com o Flu. Prosseguindo com o nosso giro de notícias, vamos falar sobre Ferg mudando o horário do jogo entre Fluminense e Bangu. Mais uma vez a Ferg querendo prejudicar o Fluminense. Já foi nesse final de semana, aonde pôde mudar a data do horário entre Vasco e Flamengo, é claro, porque vale a pena, tá mexendo nas cotas de televisão, mas não pôde alterar o jogo entre Fluminense e Nova Iguaçu, que foi num sol, meu amigo, uma sensação térmica de 38 graus no Rio de Janeiro. Os torcedores tiveram que improvisar uma mangueira ali no setor sul para poder se banhar, porque tava um calor absurdo. Esse vídeo viralizou aí em tudo quanto é lugar. O Riquelme passou mal, a gente vai falar sobre isso. Teve vários momentos ali do jogo onde você via que o cansaço extremo atrapalhou o desenvolvimento de um bom futebol. E hoje o Rio de Janeiro, galera, atingiu o estágio 4 de calor na cidade. Então não tem mais condições, galera. É muito complicado, é precário você colocar um jogo numa condição dessa, porque você atrapalha o desenvolvimento de um bom futebol, você prejudica os torcedores que não vão para os jogos, porque é um calor absurdo, muitos passam mal. O Maracanã em si, dependendo do setor onde você fica posicionado onde o sol tá batendo, e esse jogo acontece no Maracanã entre Fluminense e Bangu. Até corrigir aqui que no último vídeo eu destaquei que esse jogo seria em
bonita, pedir desculpa aí pro torcedor de casa. O jogo acontece no Maracanã. Depois nos comentários até me atentei ali, então fazendo essa correção, o jogo é no Maraca. O Fluminense joga mais uma vez dentro de casa. E aí fica esse apelo. O jogo estava marcado para as 18h30, um horário que ainda está quente, mas não está mais sol. Então seria mais fácil. O segundo tempo não ia ter sol nenhum, ia estar tranquilo. Os jogadores poderiam ficar, apesar do calor, mais tranquilos em relação ali aos raios solares, que isso atrapalha muito, porque o jogador fica mais cansado ainda de correr no sol. Mas não. Aí a Ferdi decidiu alterar o jogo para as 16h30. É isso. Para ajudar o Fluminense, mais uma vez, na realidade o jogo foi alterado para as 16h. A Ferdi informou que Bangu e Fluminense saem de 18h30 para as 16 horas no horário de Brasília, ao ver os desdobramentos, mas no momento teremos Vasco e Botafogo em São Januário e Fluminense no Maracanã no mesmo horário. Então Vasco e Botafogo vão jogar em São Januário às 4 horas e o Fluminense pega o Bangu também às 4 horas lá no Maracanã. Por que isso? Porque um jogo é da TV aberta e o outro jogo é da TV fechada, onde ali você tem que ter o pay-per-view. É exatamente esse o motivo do jogo. Eles alteraram o horário justamente para não bater e coincidir em horários diferentes, onde poderia ter abertura para as TVs que não estão pagando, né, essa cota mais exclusiva em relação às transmissões dos jogos. Então o que acontece? Joga o Fluminense no mesmo horário, provavelmente a Globo vai escolher transmitir Vasco e Botafogo e o Fluminense fica às 4 horas para poder ser transmitido pela Gold e pela Band Esportes. Vamos ver se vai ser isso mesmo, se vai realmente ser essa decisão tomada, se vai ser dessa maneira a divisão dos jogos de transmissão. E nessa partida o Fluminense tem que estar atento, porque é importante vencer para se classificar. Se o sonho é esse, tem que vencer. Porque para se classificar, eu vou trazer os combinados que tem que acontecer aqui. O Fluminense tem que vencer o Bangu e torcer por um tropeço do Vasco ou do Madureira. Em caso de vitória de ambos, ainda dá para avançar. Será preciso que o Fluminense fique à frente do Vasco no saldo de gols. O Tricolor e o Cruz Maltino até possuem o mesmo saldo, mas o clube do Vasco marcou 2 gols a mais que o Flu. O Fluminense às 18h30 teria a vantagem de saber quanto foi o jogo do Vasco e agora não vai ter mais. Vai ter que disputar o jogo no mesmo horário para não ter aí, teoricamente, essa vantagem também. Pode ter sido um dos fatores justificados pela Ferdi para alteração do horário. O Fluminense vai ter que passar esse saldo de gols do Vasco, então mesmo o Vasco vencendo, o Fluminense ainda tem oportunidade. Então é muito importante que o Fluminense vença e goleie no Maracanã. É 3, 4-0, tá pegando o Bangu rebaixado. A equipe do Bangu está rebaixada para a Série A2 do Campeonato Carioca. Então é muito importante que o Fluminense vença e vença bem. Sem dúvidas de que esse é o roteiro para o final de semana. O Fluminense tem que vencer e vencer bem para não ter nenhum tipo de desconforto em relação a essa zona de classificação e passar para as finais do Carioca sem depender ali de nenhuma outra competição para ganhar uma vaga na Copa do Brasil de 2026. Prosseguindo com o nosso giro de notícias, vamos falar sobre o Mano Menezes, porque no término da partida contra o Nova Iguaçu, ele falou do Riquelme, galera, mas de um jeito ali classificando o que está faltando pro garoto, para ele realmente virar ali, ser um atleta completo. Ele primeiro destaca durante a coletiva que o Riquelme vomitou ali durante o início do segundo tempo, que ele pensou em tirar o jogador dentro da partida, mas manteve ele por um pedido do próprio Riquelme. Ele tem sido essa peça importante no ano de 2025 para o Fluminense. É o seguinte, o Riquelme, ele tem ali as suas valências de atuar no meio de campo, de atuar no lado esquerdo, mas o destaque do Mano Menezes é exatamente a falta de uma outra valência. Vou trazer aqui para você entender. O Mano fala o seguinte, abre aspas, ao estar do lado esquerdo, você tem que ter força para ir ao fundo. E o Riquelme não tem essa valência ainda. Ele recebeu uma bola muito boa, mas não teve coragem de enfrentar e ir ao fundo. Ainda falta essa valência para ele. Por isso ele joga pelo outro lado. A habilidade faz o que a força não faz, disse o técnico. Mas por dentro ele tem a valência para estar aí. Estamos avançando em coisas importantes de entendimento e posicionamento. Acho que é possível, sim, o Riquelme jogar por dentro e o Aras por fora, concluiu o Mano Menezes. A questão aí do Mano é centralizar o Riquelme como camisa 10 e o Aras jogar por fora, jogar pelas pontas. O que tem sido ao contrário. O Riquelme, que geralmente joga nessa posição durante a base, sendo o armador, tá atuando pela ponta e quem tá ficando centralizado é o John Arias. E o torcedor questiona muito isso. Apesar de John Arias ter feito um primeiro tempo e um segundo tempo absurdo contra o Nova Iguaçu, é uma equipe que perde muito com o John Arias centralizado. O John Arias na ponta é um jogador muito ofensivo, muito agudo, vai toda hora no 1 contra 1. Só você vê contra o Vasco. O Arias faz 1 contra 1 que geralmente ele faz na ponta centralizado. Mas num jogo que o Arias é muito bem neutralizado, é difícil ele fazer isso.
como foi contra o Flamengo, por exemplo. O Aras foi muito bem marcado, apesar de ter feito um bom jogo na minha concepção. Então acaba que isso dificulta esse trajeto e como vai ser essa análise realizada ali pelo Mano Menezes. Mas ele destacou que falta pro Riquelme essa valência, essa coragem de disputar a bola ali pelos lados do campo. Então ele fala que centralizando talvez o Riquelme teria um pouco mais de dificuldade. Quero saber a sua opinião, se você concorda com isso, ou se já tá na hora de centralizar o Riquelme, botar o Aras pra ponta e jogar assim. Esse é o modelo do Fluminense. Deixa aqui embaixo, concorda ou discorda com o Mano Menezes. E galera, pra gente finalizar aqui, tem data de apresentação à vista, pela frente, é isso. Porque o Hércules não se apresentou naquela semana do Fla-Flu. E essa semana, possivelmente, teremos a apresentação do Hércules como jogador do Fluminense. E o Yuri, Otávio e Everaldo, mais pra frente. Otávio e Everaldo vão ter a sua apresentação mais pra frente, talvez na outra semana. Geralmente o Fluminense realiza exames, assina o contrato, o jogador treina 3, 4 dias para depois se apresentar. O Hércules iria ser apresentado muito antes do Vasco Flamengo, o jogador preferiu estrear antes de falar. Isso foi ali uma justificativa até mesmo da assessoria do Fluminense. Um pedido do Hércules, eu prefiro estrear para depois falar. E aí, acabou que foi ali aceito pela diretoria do Flu essa tomada de decisão do volante tricolor. Então é isso, galera. Vai chegando ao fim mais um vídeo aqui na tela do BTB Esportes. Agradeço para você que me acompanhou até aqui. Eu me chamo Yuri Duque. Nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares. Amanhã estarei aqui no mesmo horário, no mesmo canal, te trazendo mais um giro informativo. Forte abraço e tchau, tchau!